Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Amados, nosso Deus é um Deus maravilhoso, nosso Deus é um Deus de princípios. Princípios é todo um conjunto de regras a serem obedecidas, um conjunto de normas a serem obedecidas. Nosso Deus é um Deus de princípios, e os princípios de Deus, eles são imutáveis. Deus não muda nenhum dos seus princípios. Um dos princípios de Deus, tão conhecido de todos nós, é o princípio da semeadura e da colheita, descrito para nós em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, quando diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E esse princípio nós usamos muito quando vamos falar de finanças, mas ele não se aplica apenas a finanças. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então é um princípio que se aplica em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Para que se estuda? Para que a gente manda nossos filhos para a escola? Por que nós estudamos? Para ter uma profissão. Por que existem cursos profissionalizantes? Para a gente melhorar o que já sabe. Nós investimos, nós semeamos também na área dos sentimentos. Ninguém planta amor esperando colher ódio. Nós plantamos amor porque queremos colher amor. Ninguém planta fidelidade esperando colher infidelidade. E a Bíblia diz que enquanto a terra existir, esse princípio de Deus vai estar operando. Ele nunca deixará de existir. Enquanto a terra existir, ele não deixará de funcionar. Foi o que Deus disse em Gênesis 8, 21, quando diz assim a palavra de Deus: e o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno. Enquanto a terra existir, o princípio da semeadura e colheita jamais deixará de funcionar. Amém? Há de haver sementeira e colheita. Bem, feita essa introdução, eu te convido a abrir no livro, no texto bíblico, que será o texto básico da nossa mensagem nesta manhã, no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 6, e nós vamos ler do 1 em diante. Juízes, capítulo 6, verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. Por quê? Cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar.
nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, aleluia, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, não somos nada sem Ti, não podemos nada sem a Tua ajuda, sem a Tua graça, muito menos entender a Tua palavra, se não for pelo Teu Espírito Santo. Por isso clamamos a Ti ajuda nesta hora. Venha, ó Espírito de Deus, ministra aos nossos corações, dai-nos entendimento, sabedoria e a força para colocarmos a Tua palavra em prática em nosso viver. E daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Amém. O texto lido de Juízes 6 começa dizendo: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quem eram os midianitas? Um povo guerreiro, um povo feroz e inimigo de Israel. Por várias vezes na Bíblia nós encontramos essa frase: os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E sempre que a Bíblia fala que os filhos de Israel fizeram algo que era mal perante os olhos do Senhor, está se referindo à idolatria. Vira e mexe, o povo de Israel virava as costas para o Deus de Israel e se voltava para a idolatria. E consequentemente vinha o castigo sobre eles. Aqui diz o texto que Deus entregou o seu povo aos inimigos, aos midianitas, por 7 anos. Agora, precisamos entender essa questão de Deus ter entregue o seu povo aos inimigos. Será que Deus foi lá, chamou os inimigos, dizendo: olha, venham, ataquem aqui o meu povo? Não.
Quando a Bíblia diz, Deus entregou o seu povo, o povo de Israel, aos inimigos, aos midianitas, por 7 anos, o texto está dizendo que Deus se afastou. Deus tirou a mão do seu povo. E quando isso acontece, queridos, acontece uma regra básica no mundo espiritual. Acontece algo que é óbvio. Deus se afastou. Quem é que aproxima? O inimigo. Quando Deus se afasta, quando alguém se afasta de Deus, automaticamente o inimigo entra e vai controlar e vai dominar. Resultado disso? 7 anos de sofrimento. Deus tirou a mão do seu povo, os inimigos vieram, os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, tudo povos guerreiros inimigos de Israel, vieram e oprimiram o povo de Deus por 7 anos. Agora, diz o verso 2 que os filhos de Israel fizeram para si covas, cavernas e fortalezas. Diga covas, cavernas e fortalezas. Agora, por que eles fizeram covas, cavernas e fortalezas? O verso 3, 4 e 5 respondem para nós. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. O povo de Israel construiu covas para se esconder, cavernas para se esconder, fortalezas para se esconder, porque cada vez que eles plantavam, os inimigos, os midianitas vinham e roubavam toda a colheita, destruíam a terra, não deixavam ovelhas, não deixavam bois, não deixavam jumentos, não deixavam nenhum tipo de sustento. Agora, o verso 6 diz que dessa maneira Israel se enfraqueceu, ficou muito debilitado. Algumas versões dizem que Israel empobreceu muito. E esta é uma outra regra básica da vida. Aonde você semeia e não colhe, o que é que vai acontecer? Falência. Você semeia, mas você não colhe, você investe em algo, investe mais do que o retorno, automaticamente vai acontecer queda, vai acontecer a falência. Agora pensa comigo, por 7 anos, Israel preparando as melhores sementes, separando as melhores sementes, arando toda a terra, plantando, a terra, a semente germinando, a semente crescendo, o fruto do trigo crescendo, mas na hora de colher, vêm os inimigos e roubam tudo, e levam tudo. De repente você está semeando em várias áreas da tua vida, você se esforça, você investe, mas na hora de colher, vem o ladrão da alegria, vem o inimigo e rouba e destrói tudo. Exemplo,
De repente você pensa assim, bom, agora eu vou começar a viver um bom momento da minha vida. Mas, de repente vem alguém usado por Satanás e atrapalha tudo aquilo que você havia planejado. Você pensa, bom, agora eu vou começar a viver um bom momento na minha família. Mas surge alguém, levanta alguém, usado pelo diabo, e destrói aquilo que você planejou. Agora eu vou começar a viver um bom momento no meu casamento. E de repente surge alguém endemoniado e complica tudo aquilo que você havia planejado. Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, esses povos inimigos de Israel, eles simbolizam o que para nós? Satanás, o inimigo, aquele que é descrito por Jesus em João capítulo 10, verso 10, o ladrão, que não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Amados, são muitas pessoas em nossos dias, em nosso meio, que têm semeado, que têm investido, que têm se esforçado, mas na hora da colheita vem o devorador, vem o midianita, vem o amalequita, vem o do Oriente, ou seja, vem o ladrão da alegria e rouba, destrói e não deixa nada. Diga, Senhor, me ajude. O verso 6 diz para nós que com isso Israel empobreceu muito, ficou muito debilitado. Evidentemente, você vai semeando e não colhe, semeia, mas não colhe, semeia, mas na hora da colheita o inimigo rouba. Uma hora a semente vai o quê? Vai acabar. A semente vai chegar uma hora que ela acaba. Comece a gastar mais do que você ganha, para você ver. Logo a polícia vai estar batendo na porta. O nome vai para o SPC, para o Serasa. Uma hora a semente acaba. Com isso, Israel empobreceu muito. Agora, o pior de tudo isso aqui, amados, sabe aonde tudo isso está acontecendo? Em Canaã, na terra de Israel, na terra deles, na terra que Deus havia prometido que daria para eles, na terra que mana leite e mel. Porque uma coisa é ser escravo de Satanás lá no Egito, onde a terra não é sua. Outra coisa é ser escravo de Satanás aqui em Canaã, na sua própria terra. Trazendo isso para nós, o que significa isso? Uma coisa é ser escravo de Satanás no mundo, sem conhecer Jesus. Outra coisa é ser escravizado por Satanás, conhecendo Jesus, conhecendo a verdade. E lamentavelmente, há muitos em nossos dias, que mesmo conhecendo a Jesus, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, mesmo tendo já experimentado o poder de Deus em sua vida, tem sido escravizado por Satanás. O ladrão da alegria tem roubado a alegria. O midianita tem entrado e tem roubado o fruto, tem roubado a colheita. Que Deus tenha misericórdia. Diga graças a Deus. Amém. No verso 8, o Senhor diz assim: olha, eu fiz vocês subirem da terra do Egito. Eu tirei vocês da casa da servidão. Deus lembrou a eles
que Deus já tinha feito a parte dele. Deus está dizendo, gente, eu já libertei vocês. Eu já tirei vocês da escravidão. Amados, Deus olha para o afastado. São muitos afastados do Senhor. São muitos os desviados do caminho do Senhor. Mas Deus olha para cada um deles, escravizados pelo diabo, e Deus vai dizer, filho, não foi isso que eu planejei para você. Deus vai dizer, filha, não foi isso que eu projetei para a tua vida. Deus olha para o drogado, Deus olha para o bêbado, Deus olha para aquele que está aprisionado por Satanás, e Deus se entristece com isso. E Deus vai dizer, filho, não foi isso que eu queria para você, não foi isso que eu planejei para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, escute isso com muito carinho. A sua família, ela é sua. A sua família foi Deus quem te deu. Amém? Quem tem o direito de desfrutar dela é você, não é o diabo. Uma determinada porta que Deus abriu para você, seja ela uma porta de trabalho, uma bênção que Deus colocou na tua vida, ela é tua. Quem tem que desfrutar dela é você e não é o diabo. Então vigia, cuida daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, clame ao Senhor, para que o inimigo não venha, para que o ladrão não venha, para que o devorador não venha destruir, roubar a tua colheita. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Quantas vezes algo vem na tua vida? Quantas vezes algo de repente vem na vida do crente e destrói tudo? Conheço pessoas que de repente o inimigo entrou na vida dela e destruiu tudo: casa, família, emprego, caráter, moral. De repente o inimigo vem e joga a pessoa na lama e destrói tudo. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o maior problema? Não é a investida de Satanás. Pastor, como assim? O maior problema não é a investida de Satanás. Eu afirmo para você que não é. O problema maior é a apatia do povo. É a negligência. A apatia do crente. Eu vou repetir uma coisa aqui, me desculpe por repetir. Uma coisa que eu tenho dito com muita frequência, mas não me canso de repetir, dada a importância. O inimigo de Deus, ele nunca se apresenta como ele é. Ele sempre se apresenta com uma cara muito boa, apresentando para você algo como se fosse algo muito bom, muito atraente, porque ele é o mestre do engano. Satanás é astuto, sagaz, esperto. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, afirma para nós que ele é o mentiroso e o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia atribui a paternidade a Satanás é a mentira.
a única coisa que ele criou. Ele é o mestre do engano, o pai da mentira. Todas as heresias de todas as seitas têm suas bases bíblicas. As heresias de todas as seitas foram tiradas da palavra de Deus. Não basta conhecer, não basta citar a palavra, é preciso obedecer, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Cada uma das heresias, cada uma das seitas interpretam a palavra de Deus de acordo com o que é conveniente para eles. O invocador de mortos interpreta a Bíblia de acordo com o que convém para ele. O idólatra, o que faz a imagem de escultura, que se prostra diante da imagem de escultura, ele interpreta a Bíblia de acordo com o que é conveniente para ele. Mas, voltando um pouco mais para o texto, o que é que o povo de Israel fazia? Ao invés de defender o seu trigo, ao invés de defender a sua lavoura, de defender a sua colheita, ao invés de lutar por aquilo que Deus havia dado, colocado na mão deles, o que é que eles faziam? Se escondiam, conforme diz o verso 2, fizeram covas, fizeram cavernas, fizeram fortalezas para se esconder. Amados, muitos cristãos, ainda hoje, na hora da colheita, na hora da bênção, fica parado, apenas assistindo o inimigo roubar a sua colheita. E o inimigo vem e leva todo o trigo, leva o milho, leva a cevada, leva toda a sua colheita e não deixa bem nenhum. Ao invés deles lutarem para defender a bênção, defender a colheita, se escondiam. Há um versículo na Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, que é muito conhecido por todos nós, no capítulo 28 de Deuteronômio, no verso 13. E esse capítulo 28, vocês sabem que é o capítulo da bênção e da maldição. E no verso 13, então ele diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você estará sempre por cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. É o capítulo da bênção e da maldição, e nós sabemos que a bênção de Deus, ela é condicional. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, eu te porei por cabeça, não por cauda. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Por que Deus diz, eu te porei por cabeça e não por cauda? Porque a cabeça pensa. Lembra de um animal? Pensemos num cãozinho. A cabeça pensa e a cauda age. A cabeça pensa, a cauda reage. Quando você se aproxima de um cão, você não conhece o cão, e para você saber se ele está bravo ou não, basta olhar a sua cauda. Se ele balançar a cauda, você pode aproximar tranquilo,
que a cabecinha dele está de boa. Mas se você aproximar de um cão, ele não balançar a cauda, é melhor não se aproximar. O que Deus quer dizer? Eu te porei por cabeça e não por cauda. Quando você vai por aquilo que os outros fazem, você não está agindo como cabeça, você está agindo como cauda. No texto que nós lemos, de Juízes 6, quem é que estava mandando ali na terra? Quem estava comandando? Os inimigos, os midianitas. O povo de Deus, o povo de Israel, na sua própria terra, a terra que Deus deu para eles, a terra que mana leite e mel. Mas quem estava dominando? Os midianitas, os amalequitas, os do Oriente, os inimigos. Amados, quando a Bíblia diz, o Senhor te porá por cabeça, o Senhor está dizendo o seguinte: é você quem vai influenciar, e não ser influenciado. Amém. Quando o Senhor diz, eu te porei por cabeça, significa, os outros vão olhar para você, e vão querer ser igual a você. Aonde você entrar, você vai mudar o ambiente. Não é o ambiente que vai mudar você, você vai mudar o ambiente. E nós, como filhos de Deus, nós, filhos de Abraão, essa promessa de Deus é para nós e para toda a nossa descendência. Amém? Diga glória a Deus. Essa promessa não foi só para o povo daquele tempo. Nós somos filhos de Abraão, então a promessa é para mim, é para você, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, é para toda a nossa descendência. Eu te porei por cabeça e não por cauda, ou seja, é você quem vai influenciar. Os outros vão olhar para você e vão desejar ser como você. Você vai mudar o ambiente. Você não vai ser mudado pelo ambiente. Você não vai ser atingido. Diga glória a Deus. Agora, Deus nos chamou para quê? Deus chamou você para quê? Para ser cabeça, não cauda. Amém? Os filhos de Israel, nós temos aqui uma notícia boa deles. O verso 6 diz para nós que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amados, e aqui está o segredo. Clamaram ao Senhor. O segredo é clamar. Amém? Quando você deixa se levar por atitude dos outros, você não está agindo por cabeça, você vai estar agindo por cauda. Mas se você clamar, o Senhor vai responder. Jeremias 33, verso 3, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Então, a palavra está garantindo para nós temos essa promessa de Deus, e quando você clama, Deus responde. Amém? Toda vez que você clamar, Deus vai responder. Evidentemente que às vezes Deus não responde da maneira como você queria ouvir, mas que Ele vai responder, Ele vai responder. Ele pode não responder como você gostaria que Ele respondesse, porque nós temos nossos planos, mas Deus tem os planos dEle. Os nossos são falhos,
mas os dele são perfeitos. Louvado seja Deus. E ele diz, aí no verso 10, vocês não deram ouvidos à minha voz. Ou seja, vocês não obedeceram à minha voz. Vocês clamaram, eu respondi, mas vocês não obedeceram. Então, queridos, não basta clamar, não basta ouvir, é preciso obedecer. Está aí no verso 10, finalzinho do verso 10. Vocês não deram ouvidos à minha voz, vocês não me obedeceram. E no verso 11, diz para nós, no final do verso 11, diz assim, que havia um homem ali no lagar, malhando o trigo para salvar o seu trigo dos midianitas. Vamos ler o 10 e o 11, que são muito importantes. Preste bem atenção comigo, por favor. Disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus está dizendo, vocês não me obedeceram à minha voz. Aí no 11 ele diz, respondeu-lhe Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja, quando você clama, você tem a resposta de Deus. Não basta você clamar, não basta você ouvir, é preciso você obedecer. Pode não ser a resposta que você queria ouvir, mas Deus vai te responder. No 11, diz que enquanto todos estavam escondidos em cavernas, em covas, em fortalezas, havia um homem deles, chamado Gideão, que estava malhando o trigo no lagar. Todo mundo agindo como cauda, mas havia um agindo como cabeça, malhando o seu trigo. Por que ele estava agindo como cabeça? Malhando o seu trigo para defender o seu trigo dos midianitas. Um único, chamado Gideão. Note, Gideão não está malhando o trigo para salvar a sua própria vida. Ele está malhando o seu trigo para salvar o seu trigo do ladrão, dos midianitas. Deixa eu dizer algo para você. Por que ele está agindo como cabeça? Porque quando ninguém tinha trigo para comer, Gideão tinha o seu trigo para comer. Amados, pensa uma coisa comigo. Aonde o inimigo atacava? Lá no campo, no lugar em que eles malhavam o trigo, ou seja, na eira. Não sei se todos têm noção de uma eira. A eira, um espaço grande, de chão batido, ou cimentado, um lugar espaçoso, onde o lavrador malha o trigo, debulha o trigo, para peneirar o trigo, para separar a palha da semente. Só que Gideão não está malhando o seu trigo lá na eira, ele está malhando o seu trigo no lagar. Lagar, para quem não sabe,
é um tanque retangular, baixo, construído de pedra, de granito, estreito, em média 2 metros de comprimento por 1 de largura, onde o lavrador colocava os cachos de uva para serem pisados. Colocava-se os cachos de uva, enchia o tanque de cachos de uvas para ser pisado, e no final dele havia uma canaleta onde escorria o suco, e o lavrador então pisava as uvas para retirar o suco da uva. Esse era o lagar. Agora, por que é que Gideão está malhando o seu trigo não na eira, não no lugar apropriado, mas no lagar, no lugar de malhar, de pisar as uvas? Porque não era época de colheita de uvas, era época de colheita de trigo. Portanto, o último lugar que o inimigo iria observar se havia alguém seria lá no lagar, agindo como cabeça e não como cauda. Amém? Gideão ali naquele lagar, naquele tanque estreito, profundo, escondidinho, com muita dificuldade, ali malhando o seu trigo. E você poderia pensar, mas pastor, como ele estaria malhando o seu trigo nesse tanque tão estreito, com tanta dificuldade, se para malhar o trigo exige bastante espaço? Malhar o trigo significa debulhar o trigo, significa esmagar o trigo e depois peneirar. Joga-se o trigo ao vento para que o vento leve embora as palhas e fique só a semente. E por que ele estaria com tanta dificuldade no lagar? Como ele estaria fazendo? Certamente de joelhos, certamente feixe por feixe, escondido de todos, feixe de trigo por feixe de trigo, com muito sacrifício, para defender a bênção que Deus tinha dado para ele, para defender o alimento da sua família, para defender o seu sustento. E diz a Bíblia que enquanto estava ali no lagar, verso 12 diz que o anjo do Senhor apareceu ali e disse: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Amém. Amém. Eu quero orar nesta hora e profetizar sobre a tua vida, para que quando você estiver lá no teu lagar, você sabe qual é o teu lagar, de repente o teu lagar é lá o cantinho do teu quarto, teu lugar de oração. Quando você estiver ali, no sacrifício, na luta, de joelhos, quando você estiver ali na dificuldade, defendendo a bênção que Deus colocou na tua mão, clamando a Deus, orando ali sozinho, quando ninguém estiver vendo, defendendo aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu, defendendo ali os teus sonhos, os teus projetos, a tua família, que o anjo do Senhor venha estar presente com você, em nome de Jesus. Que Deus possa enviar o anjo dele no teu lagar, no teu momento de sacrifício, de clamor, de oração, ali na madrugada, ou no horário que você costuma entrar no teu lagar, no teu cantinho, teu lugar de oração, e clamar a Deus, e derramar ali o teu pranto, colocar diante de Deus ali as tuas necessidades. Que Deus possa estar ali com seu anjo, te fortalecendo, te abençoando, enxugando as tuas lágrimas, renovando as tuas forças,
oh aleluia, te fortalecendo em todas as áreas da tua vida, fisicamente, espiritualmente, materialmente, família, trabalho, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Amém. No verso 13, Gideão faz uma pergunta para Deus. Ele diz: Deus, por que aconteceu tudo isso conosco? 7 anos de opressão nas mãos do inimigo. Gideão não está duvidando de Deus. Ele disse assim para Deus: Deus, cadê as maravilhas que nossos pais contaram para nós a respeito do Senhor? Não é que ele está duvidando, ele está perguntando para Deus por que é que não está acontecendo as bênçãos. Deus, cadê as bênçãos? Cadê as maravilhas do Senhor, conforme nossos pais contaram para nós? Em outras palavras, Gideão está dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu aprendi que o Senhor é o Deus que cura, mas eu estou doente. Senhor, eu aprendi que o Senhor é o Deus provedor, mas eu estou passando dificuldade. Em outras palavras, Gideão está dizendo assim: Senhor, a realidade que eu estou vivendo não é a mesma que meus pais contaram a respeito do Senhor. Cadê as maravilhas do Senhor? Eu aprendi que o Senhor é o Deus que cura, mas eu fico doente. Eu aprendi que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, mas eu estou passando aperto. Ele está dizendo: Senhor, a minha realidade não condiz com aquilo que eu aprendi. Amados, quantas vezes nós também nesta vida passamos por momentos assim? Quantas vezes na tua vida você passa por momentos que você olha e você diz assim: mas gente, espera aí, a minha realidade não está condizente com aquilo que eu aprendi de Deus, que é um Deus amoroso, que é um Deus todo-poderoso, e eu estou passando toda essa luta. Mas o fato de você estar vivendo uma realidade que não condiz com aquilo que você aprendeu que Deus é, não significa que Deus não vai mudar. Amém. Amém. Não significa que Deus não vai reverter a situação, que não vai mudar o teu quadro. Diga graças a Deus. Amém. Aí Deus diz para ele, o Senhor diz, porque aquele anjo que apareceu ali para ele era o próprio Senhor. Ele o chama de Senhor. Aí o Senhor diz para ele assim no verso 14: Gideão, vai e livra o meu povo de Israel. E ele então responde para o Senhor no verso 15: Senhor, como que eu vou livrar o povo? Como livrarei Israel, se a minha família é a mais pobre de Manassés? Como vou livrar o povo, se eu sou o menor na casa do meu pai? Aí Deus responde no 16: Gideão, eu estou contigo. Amém. Aleluia. O importante é a presença de Deus. O mais importante é a presença de Deus com você. Gideão, eu estou contigo, e você vai ferir os midianitas como se fossem um homem só. Sabe quantos homens eram o exército dos midianitas? 135 mil. Sabe quantos eram os de Israel? 32 mil. Olha a discrepância. Mas Deus está dizendo para Gideão: Gideão, você vai ferir os midianitas como se fossem um homem só, porque eu estou contigo. Graças a Deus. A presença de Deus era tudo que ele precisava. A presença de Deus é tudo que nós precisamos na nossa vida. É tudo que você precisa, é a presença de Deus. Entregue tudo a Ele agora, em nome de Jesus.
eu te peço, baixe tua cabeça, por favor, entregue tudo a Ele nesse momento. Ore a Ele, entregando. Pastor, eu não tenho nada para entregar para Ele. Eu só tenho aqui uma lágrima. Pois então entregue a tua lágrima para Ele. Ele vai reverter. Ele vai secar a tua lágrima. Ele vai mudar essa situação. Ele vai transformar o teu choro em alegria. Pastor, tudo que eu tenho aqui é uma alma angustiada. Pois então entregue a tua alma angustiada para Ele. Ele vai mudar. Ele vai transformar essa alma angustiada em uma alma feliz, alegre, que possa cantar louvores, que possa agradecer a Deus por tudo, até pelas lutas, pelas dificuldades, até mesmo quando o ladrão vier. Uma alma contente com Deus, reconhecendo que Deus está no controle, no comando. Pastor, o que eu tenho aqui é um coração quebrantado, então entregue agora o teu coração quebrantado a Ele. Pastor, eu tenho aqui um sonho frustrado. Pastor, entregue o teu sonho frustrado. Não peça nada para Ele agora, apenas entregue. Nós costumamos pedir muito para Deus, nós somos treinados a pedir, e nós, por termos sido treinados a pedir, acabamos esquecendo que o culto é oferta. O culto é para oferecer algo para Deus. Oferece tudo agora no altar do Senhor. Oh Deus, muitas vezes ficamos tão preocupados em pedir. Senhor, muitas vezes ficamos tão preocupados em receber, que acabamos esquecendo, Senhor, da oferta. Que o culto, Senhor, é uma oferta, tem que ser uma oferta livre, agradável, viva, ó Deus, ao Senhor. Recebe, ó Deus, a minha oferta nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque estou aprendendo um pouco mais. O culto é para oferecer algo para o Senhor. Meu Deus, muito obrigado. O que você tem aí que você ainda não ofereceu? Tem um cântico? Oferece um cântico para Ele. Você tem um glória? Dá o teu glória para Ele. Pastor, eu tenho aqui um aleluia. Ofereça o teu aleluia para Ele. Pastor, a minha adoração. Então ofereça a tua adoração a Ele. Clame a Ele, invoca-me e eu responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, nós te exaltamos por todas as bênçãos, por todos os benefícios que o Senhor tem, ó Deus, disponibilizado para cada um de nós. Muito obrigado, porque Deus, até enquanto durmo, o Senhor monta guarda em minha volta. O Senhor me protege, porque o Senhor não dorme, não dormitas nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. É de ti, Senhor, que vem o meu socorro, é de ti, Senhor, que vem a minha proteção. Tu és aquele que me guarda, mesmo nas horas do sono, Senhor. Tu és a minha sombra, a minha direita. Tu me guardas, Senhor, todo o tempo. Tu me guardas de todo mal. É o Senhor que me livra, Senhor, dos inimigos, dos midianitas, dos amalequitas, dos do Oriente. É o Senhor que me livra do ladrão da alegria. Senhor, é o Senhor que me protege. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu entrego tudo a Ti nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que momento maravilhoso de oração com Deus, né? Eu vou pedir agora para que você fique de pé. Eu vou liberar uma bênção final. E depois, então, você que está aqui no templo poderá fazer a sua entrega do seu dízimo ou da sua oferta. E se você precisa de uma oração, se você está passando por uma necessidade, pode vir à frente. Eu quero orar, eu quero ungir, eu quero abençoar você em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para Ele. Deus querido, muito obrigado por esse momento, por essa palavra que nós meditamos, por essa reflexão simples, breve que fizemos da Tua santa palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por cada lar, aonde essa palavra está entrando, onde essa oração chegou agora, Deus, eu peço que o Senhor envie Teus anjos, ó Pai, purificando, abençoando, suprindo,
curando aqueles que estão enfermos, restaurando, abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro e abençoo todos os dizimistas, ofertantes, a todos os mantenedores desta obra do Senhor, porque a obra é do Senhor, a casa é do Senhor, a igreja é do Senhor, e damos a Ti toda a glória em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom, Deus te abençoe.